mulher assume um cargo de liderança em grandes empresas, o fato se torna notícia. É que em pleno século XXI, esse passo natural na carreira ainda parece distante do universo feminino. Por isso hoje, o mercado de negócios foi conhecer mulheres que se apoderaram justamente dessa condição feminina para empreender e abrir porta para outras mulheres. Vem, porque hoje o espaço é nosso. O mercado de negócios começa agora. Meu nome é Ciranda de Moraes, eu venho da comunicação, sou formada em publicidade e propaganda, fiz relações públicas também e eu tenho mestrado em desenvolvimento sustentável, porque a minha vida inteira eu queria trabalhar por propósito. Mas eu tenho uma história empreendedora, né, que vem desde a minha família, meu pai é empreendedor e eu trabalhei com ele no negócio dele desde muito nova, com 22 anos eu já administrava, né, que ele tinha um restaurante, então eu trabalhei muitos anos em serviço, trabalhei também em varejo. E a minha história com startup começa quando eu era sócio de uma rede de farmácias e eu resolvo abrir um marketplace de farmácias. Então eu fui procurar conteúdo, capacitação, como abrir uma startup, e aí eu começo a minha trajetória nesse mundo do empreendedorismo e tecnologia. Eu tive essa ideia e eu fui buscar conteúdo, então eu fui para o DCC, né, Departamento de Ciência da Computação da FMG, cheguei lá de 60 alunos, tinham só 9 pessoas que eram mulheres, e então assim, em toda essa jornada de busca de capacitação, todos os meetups que eu ia, eventos de tecnologia, a maioria eram homens. Tinham muitos eventos que eu ia, que além de ter a maioria de homens na plateia, eram apenas homens, né, como palestrantes. E eu participei de um programa de pré-aceleração com uma outra startup, e de 43 startups só tinham 5 que tinham CEO mulheres. E eu sempre enxerguei a sociedade como sociedade patriarcal, né, o machismo em si, mas nunca isso afetou meus resultados financeiros, meus resultados profissionais. Então foi daí que nasceu a X-Tech, um movimento para fortalecer a presença das mulheres na tecnologia. Ele está, né, em Belo Horizonte, ele começa em Belo Horizonte. E isso nasceu assim de uma demanda, de uma dor minha mesmo, de não se sentir representada em nenhum momento nesse setor. Então eu comecei a unir as mulheres que estavam nesse setor, de instituições, desde universidades, desenvolvedoras, líderes de comunidade, CEOs, agentes de aceleração. A gente começou a se unir, né? E aí que começou o movimento da X-Tech. Eu sou Ivna Sá dos Santos, tenho 43 anos e sou fotógrafa. A minha trajetória na fotografia começou em 2006, logo quando a minha filha tinha 1 aninho de idade, minha filha mais velha, que hoje está com 13, então já são 12 anos na fotografia. E começou de um jeito bem inusitado, não era algo que eu planejava. Me formei em jornalismo, eu era professora, dava muita aula naquela ocasião, e uma brincadeira de fotografar a criança da família. Uma dessas fotografias saiu na capa de uma revista que na época circulava em Belo Horizonte, tinha muita penetração assim, nesse público maternal. E aí essa foto saiu na capa, e a partir daí começava uma brincadeira. Então no primeiro momento eu comecei a fotografar como uma segunda opção. A minha profissão principal era a docência. Depois a coisa foi crescendo de tal modo que eu precisei fazer uma escolha, então a aula virou o segundo e a carreira da fotografia se tornou o primeiro lugar. Ivna Sá para Mulheres começou em 2013, depois de fotografar muitas mulheres grávidas, de perceber tanta dificuldade que a mulher tem de se aceitar, a questão da autoestima, a questão das exigências estéticas que ficam na gravidez ainda mais fortes. Eu decidi fazer um trabalho voltado para mulheres. E também era muito comum a mulher, depois que encerrava a gravidez, depois que tinha os filhos cresciam, que ela decidia que não mais queria engravidar, ela voltar o olhar para ela.
Então, às vezes, me procuravam uma ou outra falando assim, Ivna, eu queria fazer um book meu, um book fotográfico, vou fazer 40 anos. O book dos 40 é muito engraçado, acho que toda mulher quando faz 40 anos quer fazer um book. E falava assim comigo. Foi quando eu percebi que existia, então, no primeiro momento, uma demanda de um mercado específico para mulheres. Mas fotografar mulheres não é uma novidade nenhuma do ponto de vista empreendedor. Mas o que a gente vê muito no mercado é fotografar mulheres mais novas, jovens, corpos sarados, photoshopados. Meu objetivo era fotografar a mulher real. A mulher com a beleza dela naquela fase da vida, com tudo aquilo que ela carregou para chegar ali. Então, no primeiro momento, foi fotografia de mulher. E depois aquilo foi crescendo e foi tomando uma proporção ainda maior. E aí eu comecei a produzir conteúdo para essas mulheres, né? Escrever, e falo que foi uma alegria, foi tudo acontecendo. E foi muito interessante, porque eu reuni a Ivna jornalista que gosta de escrever, a Ivna fotógrafa com a questão da imagem, a Ivna comunicadora que gosta de falar muito com as palestras. Então hoje eu começo a também produzir conteúdo para esse público. Camila, você é reconhecida hoje como uma das principais investidoras, né, desse universo empreendedor. Mas como que começou a sua história? Qual que foi o seu primeiro passo para esse universo? Eu comecei muito cedo, trabalhando no negócio que a minha mãe tinha criado, né, para poder sustentar eu e meu irmão. Eu venho de uma classe média do Rio de Janeiro. E minha mãe, ela se viu num dilema de ter que sustentar mim e meu irmão. Meu pai faleceu quando eu tinha 4 anos, então a gente não tinha muitos recursos, né? Mas não é uma coisa que eu faço assim como forma de vitimização, é a minha realidade foi essa, né? Então eu comecei a trabalhar com ela com os 16 anos, numa charutaria no centro do Rio de Janeiro. Entrei na faculdade de Direito 2 anos depois. Na época eu fazia de tudo, era caixa, atendia. Na época ela já tinha botado uma máquina de café, servia café, fazia de tudo, né? Eram 3 funcionários, eu, meu irmão e mais uma colaboradora. Quando foi dos 19 para os 20 anos, eu entendi que o negócio precisava inovar de alguma forma, né? E aí criei uma carta de cafés gelados na época, assim, que naquele momento para mim tinha sido a grande inovação que eu poderia fazer, uma inovação em produto, né? E disse para minha mãe, se eu conseguir aumentar o seu faturamento, não falava com essas palavras, né? Mas se eu conseguir aumentar o seu faturamento, você me dá um percentual da sociedade, do negócio? Quase uma mini tubaroa já, né? Já negociando. E aí minha mãe falou, claro, Camila, mas você não vai conseguir atingir, você está inventando, vai botar café gelado, a gente está no inverno. E aí trouxe minhas amigas fizeram coquetelaria na frente dos clientes. Eu não bati a meta, que era 30%, depois de 30 dias, mas bati 26%. E aí voltei para ela e falei assim, mãe, e agora? E aí minha mãe falou assim, Camila, eu vou te dar a sociedade porque eu fui lá, desacreditei em você, você foi e fez e você conseguiu trazer um resultado que a gente não tem aqui há mais de 5 anos. Então, no fim, a minha primeira investidora antes foi minha mãe, né? Na verdade, a grande investidora antes. A grande investidora que despontou toda essa trajetória, né? Mas essa pequena ação, ela teve um gatilho, que foi um gatilho que, de fato, eu poderia, dependendo da minha atitude, dependendo daquilo que eu tivesse predisposta a fazer, fizesse, elaborasse e executasse, que eu poderia fazer diferença em algo. Então, aquilo, eu digo que foi o meu primeiro gatilho do empreendedorismo, né? O empreendedorismo, para mim, é fazer acontecer, é muito mais do que abrir negócio, é um estilo de vida. E desde aquele momento eu falei assim, puxa, como é que eu consigo fazer a diferença cada vez mais? E aí, seguindo esse caminho, abri outros negócios, eu já abria, já aportando capital. No meio desse caminho eu tinha lido O Segredo da Mente Milionária, que é um livraço. E eu li o seguinte, ele falava o seguinte, olha, você tem que, para você poder entender cada vez mais, você tem que ter renda passiva. Né? Então, ou seja, abra negócios ou não necessariamente negócios, ou invista em determinados negócios onde você consiga ter rendas passivas, ou seja, fluxo de dinheiro recorrente. E aí, naquele momento, para mim, ter receita recorrente era abrir novos negócios. Então, continuei abrindo negócios, todos eles na área de alimentação, que me geravam uma receita recorrente. E aí, quando eu já tinha uns 26 anos, eu já tinha uma certa estabilidade, vamos dizer assim. O empreendedorismo feminino em Minas Gerais vem dando sinais de expansão. As mineiras representam 46,8% dos microempreendedores individuais do estado e já somam mais de 344 mil integrantes nesse grupo. Elas representam 51% dos empreendedores mineiros à frente de negócios com até 3 anos e meio e estão mais concentradas nos setores de serviço e de comércio. E quando foi que você percebeu que investir em diversos negócios
seria o seu ponto focal, seria a sua onda? Então, exatamente com essa visão de que eu precisava capilarizar formas de investimento, foi quando um grande amigo meu, um dos meus mentores, falou: Camila, vem conhecer o que é investimento anjo. Porque o investimento anjo, você aporta em empresas nascentes, mas você não tira dividendo no final do mês, mas depois de 5, 6, 7, 8 anos, você pode ter esse teu capital potencializado. E eu falei, puxa, mas investir em quê? Não, vem aqui para você conhecer. Eu entrei no Gava Angels, né, que foi um dos pioneiros aí no Brasil a fazer investimento anjo. No Rio, eu entrei numa sala com 25 investidores, todos homens, eu era a única mulher, e eu comecei a assistir o pitch de uma menina falando sobre e-commerce de beleza. E eu olhei aquilo e falei, puxa, assim, eu fiquei fascinada, eu falei, caramba, existe vida fora da alimentação, do mercado de alimentação, né? E todos os termos, aquela tecnicidade, e eu falei, caramba, é isso que eu quero fazer. E aí foi quando eu descobri que eu gostaria de ser uma investidora anjo. E não é um mercado muito arriscado? Como saber qual que é o ponto certo de investir? Porque é um risco, né, Camila? Pode dar certo, assim, mas pode dar muito errado. Ele não é muito arriscado, ele é extremamente arriscado, né? Então tem uma estatística, né, que de 10 a 12 negócios que você investe, um vai dar certo. E o porquê que eu escolhi investimento anjo? Porque eu consigo sonhar junto com o empreendedor, eu consigo muitas vezes fazer parte daquilo ali, mas eu tenho tickets menores. Então, quando você falou, né, investidora, eu sou investidora anjo, então os meus tickets naturalmente são tickets menores, que obviamente cabem no meu bolso. Mas se esse ticket menor ele for potencializado por 10, 12, 15 vezes mais, ele vai me dar um retorno que é muito interessante. Mas assim, eu acho que o mais importante, assim, o investimento anjo ele é uma ferramenta para eu poder atingir meu propósito. No meio desse caminho de empreender na economia real, de ser investidora, eu entendi que assim, eu tinha uma necessidade muito grande de fazer com que as pessoas acreditassem nelas. Então não entrava na minha cabeça que qualquer pessoa que chegasse próxima de mim, que ela se achasse um nada por conta de um fracasso ou qualquer outra coisa assim, independente de ela ter negócio ou não. E eu entendi que o meu propósito era fazer com que as pessoas fossem protagonistas das suas histórias, né? Então, o investimento anjo, ele é mais uma ferramenta para eu poder fazer isso. O meu objetivo com esse trabalho voltado para mulheres é fazer um resgate da dignidade da mulher. Essa mulher que a gente encontra todo dia, que a gente topa na rua, que está no mercado de trabalho, essa mulher mãe, essa mulher que passou por um divórcio, essa mulher que enfrenta uma doença, seja qual for essa mulher, ela enfrenta uma pressão hoje que é muito forte. E um dos pontos mais fortes dessa pressão é o padrão estético. É uma mulher que não se aceita, que não aceita lidar com o envelhecimento, que não aceita lidar com as marcas do tempo. Então eu até criei um produto no meu estúdio que se chama Ensaio Feminino Terapêutico, com 3 encontros, 3 sessões, porque eu fui descobrindo também que no momento em que ela se via, que ela contemplava a sua imagem, ela conseguia ter um processo de cura mesmo, com a sua autoimagem. E é algo que você vai buscar coisas e está lá na infância, está relacionada a uma série de aspectos que ela foi carregando ao longo da vida. Dar palestras é mais uma ferramenta para atingir o meu propósito. Fazer um programa de TV, o Shark Tank Brasil, que é um programa que você viabiliza sonhos, é mais uma dessas ferramentas. E é importante também que você já tem uma história, né, uma trajetória que te possibilita também mostrar para essas pessoas um caminho como um plano de negócios, por exemplo. A importância de se ter um plano de negócios para pensar o que vai ser, né, esse empreendedor, esse projeto empreendedor no qual a pessoa está investindo naquele momento e como ele pode crescer, né? O plano de negócio, assim, ele é o princípio de tudo, né? Se você não tem um plano de negócio, aí você pode usar qualquer metodologia, Canvas, você pode usar o plano de negócio comum, você pode usar a metodologia de sprint, você pode usar todas as metodologias do plano de negócio tradicional. O plano, basicamente, é onde você quer chegar. Pode ser tanto sob o formato de pitch, quanto formato de finance, do financeiro. E os dois são extremamente importantes, sem dúvida nenhuma. Porque, basicamente, ele vai te dizer, olha, se você não tem um plano, você não tem nada. Então, é o primeiro de tudo, né?